E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 33 do Brasileirão. É isso aí, segue com a gente como vocês sempre fazem, até o final do campeonato vocês estão dando moral pra gente, deixa o like aí e prepara seus palpites para resenhar com a gente, né? É isso aí, se puder também, dá essa moral, segue a gente lá nas redes sociais, Instagram, TikTok e editor solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente traz estatística, dá alguns chutes, vocês participam com a gente, é isso. Somos os analíticos. Ficou maneiro. Mas enfim. Não sei se é a realidade não, né? Mas tá valendo, ficou bonito, tá valendo. Vamos lá, vitória internacional. No último jogo o Felipe cravou, um analítico aí cravou, 1-0 vitória. Fluminense 1-0 no Mirassol, ele cravou também o placar. E Palmeiras 2-0 no Santos, eu consegui cravar, né, o placar. Quase que o Felipe mita na rodada aí, enfim, tá difícil, né? Tá difícil. Mensagens também de alguns inscritos. Esse campeonato realmente tá bem complicado. Mas até o final do campeonato vai ser alguns mitados aí. É isso aí. Sem mais delongas, né? Vamos lá. Vamos lá, Alisson. Manda aí então, que eu tô sentindo que essa rodada pode ser melhor. Sport e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 1-0. Eu vou de Atlético 2-1. Vamos lá. Sport rebaixado já, praticamente, matematicamente, enfim. 4 derrotas seguidas, né? E 9 jogos sem vencer. E levando gol, né, em todos esses 9 jogos. Ou seja, tá perdido, já começar a pensar no planejamento pro ano que vem, infelizmente, né? Para torcida do Sport. Pega o Atlético Mineiro, que já tá 5 jogos sem perder. Últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. Porém, fora de casa não vence há 9 jogos seguidos. Mais do que aqueles times que só vence em casa e fora de casa não consegue repetir isso. Lembrando que só tem 2 vitórias no campeonato fora de casa. É muito difícil o Atlético Mineiro vencer fora, mas pega o Sport que está praticamente já abandonado ali. Então, por isso coloquei 1-0 Atlético Mineiro. Maravilha. Eu fui de 2-1 somente, né? Trago tudo que você já falou aí de estatística, de mais importante, mas só um golzinho aí pro Sport, um a mais, deixando na vitória do Galo, porque o Sport em casa sempre costuma fazer seus golzinhos, mesmo não conseguindo a vitória. Então 2-1 Galo. Vasco e Juventude. Vou de 2-0 Vasco. Tô contigo, Vasco 2-0. Vamos lá, Vasco depois de uma sequência mágica aí, né? Muito boa, já vem com 2 derrotas, ligou o sinal de alerta, levando 5 gols e não fazendo nenhum gol, que é totalmente ao contrário do que vem acontecendo, né? Lembrando que não perdeu o último jogo em São Januário, né? Foi pro São Paulo, perdeu aquele jogo. Porém, no geral, tem apenas 3 derrotas em São Januário. Outras derrotas, né, em casa foi no Maracanã, enfim, outro estádio. Pega o Juventude, que está lutando até o final para sair da zona de rebaixamento, não se entrega. Venceu o último jogo, né, que deu uma animada aí contra o Sport. Time não perde para o Vasco há 3 jogos seguidos, vale lembrar isso. Porém, fora de casa, nesse Brasileirão, só venceu 2 vezes. Onde em 16 jogos só fez 9 gols. Além de não vencer fora de casa, não faz muitos gols também, por isso o Vasco vence sem levar gol, na minha opinião. Show, mano. Vou junto contigo exatamente por tudo que você trouxe, mesmo o Vasco vindo de últimos jogos aí, né? Resultados ruins, mas segue uma estatística geral bem, né? Dentro do seu estádio, quando joga como mandante. E o Juventude é justamente o oposto, mesmo brigando bastante, tentando não cair, mas quando o jogo é fora de casa, o negócio fica mais complicado. Então 2-0 Vasco. Internacional e Bahia. Cara, aqui eu pensei em colocar um 0-0, mas vou de 1-1. Também, 1-1. Perdão. Vamos lá, o Inter, né, tá sempre namorando, causando rebaixamento, sempre ali flertando e tal. Agora o rebaixamento não dá, né, uma opção para ele não entra, mas enfim. Tá doido para entrar na zona de rebaixamento. Tá fazendo esforço. Tá fazendo esforço. São 4 jogos sem vencer e nesses 4 jogos nem fez gol. Incrível. Nos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes. Pega o Bahia, que já sabemos, né, que ganha em casa, perde fora, ou seja, o jogo é fora, o Bahia perde, né? O time tá 5 derrotas seguidas fora de casa e 7 jogos sem vencer fora de casa também. Lembrando que tá 4 derrotas seguidas enfrentando o Inter fora de casa, ou seja, tudo indica que o Bahia não vai vencer fora de casa, mas também nada indica que o Internacional vai vencer. Então por isso eu pensei em colocar um 0-0, nem ter gols, mas enfim, hoje 1-1 aí, um jogo de tudo pode acontecer. Maravilha, eu vou de 1-1 junto contigo, nem tem muito o que acrescentar ao que você disse. A do Inter é muito ruim, né? A do Bahia só é ruim fora de casa. Então, se o Inter não tivesse tão mal quanto está, obviamente uma vitória mais provável por ser um time que pega um visitante horrível. Mas como a fase é tão ruim, então a gente fica no meio do caminho ali, 1-1, né? Show. São Paulo e Bragantino. Vou de São Paulo 2-1. Vou de São Paulo 2-0. Vamos lá, São Paulo tá 3 jogos sem perder, recuperando aí, né? Nesses 3 jogos, nem sequer... Na verdade, nesses 3 jogos só levou um gol. Caramba, nesses 3 jogos só levou gol em um desses jogos.
Não, beleza. Foram 3 jogos. Um ele tomou gol. Um levou gol. 2 não levou gol. 2 não levou gol. Enfim, vem se recuperando no momento certo. Até porque antes desses 3 jogos, né, vinha de 3 derrotas seguidas em casa, que está sendo muito ruim para o São Paulo. O fato positivo é que não perde o Bragantino a 4 jogos em casa. Bragantino que vinha de 4 derrotas seguidas, mas conseguiu vencer o Corinthians aí, deu uma animação. Porém, não venceu os últimos 11 jogos fora de casa e vem levando gol a 5 jogos seguidos. E dos últimos 5 jogos, 4 vezes teve 2 ou mais gols, como sempre, jogos do Bragantino movimentado. Por isso, São Paulo 2-1 em casa. Show, mano. Eu vou de São Paulo 2-0, acreditando que o São Paulo, né, agora jogando aí como mandante, vai poder fazer uma boa partida. E pegando um time que realmente, apesar de ter, né, respirado aí com uma última vitória, mas vem muito mal no campeonato. Então, acho que o São Paulo pode vencer com uma certa tranquilidade, já que vem fazendo, né, bons jogos aí nos últimos mais recentes. Show. Já falei 2-0, né? São Paulo. Vitória e Botafogo. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Beleza, eu vou de Botafogo 1-0. Vitória, né? Segue na luta aí para sair da zona de rebaixamento, conseguiu escapar na última rodada aí. Tá nessa luta com o Santos. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, o que é bom, né? Para esse momento ruim de rebaixamento e tudo mais. 2 dessas vitórias em casa, né? Sempre é muito forte. Onde também soma a maioria dos pontos, já que fora só venceu o Santos no campeonato. Só venceu, né, um cara que tá ali brigando com ele, só isso. O resto, enfim. Pega o Botafogo, que vem animado com a goleada em cima do Vasco, 3-0, anima demais. O time não perde a 4 jogos, nesses 4 jogos só levou gol em uma partida. Lembrando que tem um tabu grande aí de 9 jogos sem perder para o Vitória. Jogo bom aí, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Vitória vai com tudo aí para poder sair da zona de rebaixamento em casa com a sua torcida, então por isso, hoje 1-1, parece até que ia ser a vitória dele. Né, essa empolgação toda, né? Mas enfim, 1-1 esse jogo, que o Botafogo também pode dar trabalho. Pois é. Cara, eu pensei em todos os resultados possíveis, né? Vitória, por ser mandante, precisar muito desse resultado. No empate, como você trouxe. Mas eu fui por 1-0 Botafogo, porque é aquele joguinho realmente com uma cara de resultados, digamos que inesperados, né? Não que seja um absurdo o Botafogo ganhar, mas é porque o Vitória realmente precisa muito mais de resultado que o Botafogo. Daquele jogo que às vezes o time se afoba um pouco, quer muito fazer o gol rápido, a torcida inflamando. E o time adversário ele acaba se aproveitando. E o Botafogo vem de bons jogos, né? Vem de uma boa vitória aí no Clássico, então acho que pode aproveitar isso e ganhar por 1-0. Mas achismo mesmo. Cruzeiro e Fluminense. Vamos lá, mano. Eu vou de Cruzeiro 2-0. Vou de Cruzeiro 2-1. Vamos lá. Cruzeiro não perde a 7 jogos, voltando à boa fase que tivemos durante o campeonato todo. Os últimos 10 jogos só tem uma derrota. Em casa só tem 2 derrotas. Lembrando que essa única derrota nos últimos 10 jogos foi fora de casa contra o Vasco, então não foi em casa, né? Em casa só tem 2 derrotas no campeonato no total. Nos últimos 7 jogos em casa teve 6 vitórias, ou seja, nem empata em casa direito, realmente vence os jogos. E nos últimos 8 jogos, 7 vezes teve menos de 2 gols, jogos com placares muito baixos. Pega o Fluminense que vem pontuando aí, só que mesma coisa que o Bahia, em casa, né? O time tá 4 jogos sem vencer fora de casa, e nessas 4 derrotas só marcou 1 gol. Difícil segurar o Cruzeiro ainda mais com esse retrospecto aí, enfim, de jogar em casa e tudo mais, então por isso vou de 2-0 Cruzeiro. Maravilha, eu fui de Cruzeiro 2-1, né? Exatamente o que você trouxe. O Cruzeiro voltou à boa fase, voltou a não perder seus jogos, voltou a ficar mais próximo ainda na briga pelo título, né? E o Fluminense, apesar de não viver um momento ruim, mas realmente quando vai para visitante, aí a situação muda. Tem aproveitado muito melhor como mandante e é um visitante, né? Contra um time que vem bem, fica mais difícil. Então, Cruzeiro 2-1. Corinthians e Ceará. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. É isso. Corinthians, nos últimos 4 jogos, venceu 3 vezes e perdeu apenas a última partida, né? O time está 3 vitórias seguidas em casa, voltou, né, a usar bem em sua casa, sempre jogou bem. E nesses 3 vitórias nem levou gol também, ou seja, sempre também teve defesa boa, tomando poucos gols. A gente está 4 vitórias seguidas com o Ceará em casa também, tudo a favor, né? O Ceará que está 2 jogos sem perder, porém um empate e uma vitória, né? E todos os jogos em casa, e todos esses 2 jogos foram em casa. Fora de casa não vence a 4 jogos. No geral, nos 16 jogos que teve, perdeu a metade. Lembrando que todos os últimos 5 jogos teve 2 ou menos gols. Jogos pouco movimentados, o Corinthians também leva pouco gol, então por isso o Corinthians vencendo em casa 1-0. Exatamente, mano. 1-0 é Corinthians, jogos, né, como você disse aí, média baixa de gols. Ceará que tem aproveitado melhor quando joga em casa. Corinthians, por outro lado, que tem aproveitado o fator mandante, então tudo leva a esse 1-0 que a gente sabe que não vai acontecer, né? 1-0 Corinthians. Ziquei. Zicamos, né? Os dois de 1-0. Flamengo e Santos. Vamos lá, vamos Flamengo 2-0.
Cara, eu vou de Flamengo 2-0 também, mas bem desconfiado. Mas vamos lá. Cara, assim, tá com a cara de... Exatamente. O Flamengo não veio no seu melhor momento, mas o meu melhor momento do Flamengo é não perder em casa no Campeonato Brasileiro. O Maracanã sempre muito forte. Últimos 4 jogos só venceu uma partida. Em casa também no Brasileirão, onde 16 jogos fez 36 gols e só levou 9 gols. Incrível, independente se essa fase é boa ou ruim. O Flamengo no Maracanã é muito forte. Vai lembrar que tem o melhor ataque e a melhor defesa também do campeonato. Muito também para esses jogos em casa no Maracanã. Pega o Santos, que venceu o Flamengo no primeiro turno, vai lembrar isso, né? Deu muita moral. Porém, a fase é cada vez pior, né? São 4 jogos sem vencer, levando gol a 8 jogos seguidos. Nos últimos 10 jogos só venceu 2 vezes, por isso que conseguiu chegar no gol de rebaixamento. E tem uma sequência difícil pela frente aí, né? Então segue pressionar. Tem o Flamengo, tem o Palmeiras, enfim, uma sequência ruim. Então já vai pro jogo pensando, não podemos perder e enfrentar o Flamengo no Maracanã é difícil, por isso, Flamengo 2-0. Pois é, mano, foi exatamente nessa lógica. O Flamengo com o mando de campo, né, que tem aproveitado bem nesse campeonato, tem feito excelentes jogos, melhores resultados. E pegando o Santos, que é um time que tá mal, tá lá embaixo, agora tá na zona de rebaixamento, mas que sempre faz isso, né, virar um jogo difícil, já que o Santos precisa muito, mesmo fora de casa, tentar reverter essa situação. Automaticamente não vai, né, deixar o Flamengo jogar da forma que o Flamengo gostaria. Então isso que me traz ali um pouco de desconfiança do resultado, diferente do que foi o Santos e Palmeiras, né, de repente agora com o Neymar, que deve jogar, pode ser uma outra realidade, mas ainda assim, seguindo a estatística, o Flamengo mandante 2-0. Show. Fortaleza e Grêmio. Vamos lá, eu vou de Fortaleza 1-0. Eu vou de 1-1. Show de bola, mano. Fortaleza não perde a 3 jogos. Últimos 5 jogos em casa teve 3 vitórias e 2 derrotas. E é bom, né? Pelo menos em casa está fazendo o papel. Fato positivo é que não perde para o Grêmio a 5 jogos em casa. Porém, no Brasileiro esse ano tem mais derrota do que vitória em casa, né? Geralmente Fortaleza em casa era muito forte, mas enfim, o que vale são essas últimas rodadas. Se começar a vencer em casa e pontuar, pode ser que escape do rebaixamento. Pega o Grêmio, que vem de 2 derrotas seguidas. Nesses 2 jogos nem marcou gol. Além de estar 3 derrotas seguidas fora de casa. Lembrando que só venceu 3 jogos fora, né? No total aí no Brasileiro. O fato positivo é que vem de 2 vitórias contra o Fortaleza. Mas, jogo fora de casa, acho que eu vou de Fortaleza 1-0. Show, mano. Eu fui de 1-1 justamente no equilíbrio de 2 times que não vêm bem. Claro que Fortaleza é muito pior, né? Sem comparação em relação ao Grêmio, né? Mas, ainda assim, o Grêmio também, fora de casa, não é um time que tem aproveitado, que tem se saído bem quando joga como visitante. E o Fortaleza, a gente já sabe como é que tá no campeonato, realmente situação bem difícil, muito complicado escapar desse rebaixamento. Então, nesse equilíbrio, 1-1. Show. E pra fechar isso, Mirassol e Palmeiras. Cara, difícil, hein? Eu vou de Palmeiras 2-1. Vou de Palmeiras 2-1 também, Alisson. Caramba, será a primeira derrota do Mirassol em casa no campeonato? Pois é. Mirassol vem de 2 jogos sem vencer, porém, o recorte é bom, né? Últimos 6 jogos aí tem 4 vitórias, né? Nesses 6 jogos ele teve 4 vitórias seguidas. Lembrando que não perdeu em casa ainda, como eu comentei, né? E também se conseguiu um empate na casa do Palmeiras no primeiro turno também, o que foi muito bom. Palmeiras que vem, né, embalado aí como líder do campeonato. No último vídeo eu botei que o Flamengo era líder, né? É o Palmeiras. Ah, tá. Foi até bom pra lembrar. Galera caiu em cima. Vamos lá, 3 pontos na frente aí do Flamengo. São 4 jogos sem perder e sem levar gol também. Incrível, né? E há 3 vitórias seguidas. Lembrando que é o melhor visitante, né, do campeonato. Jogo duríssimo, apesar do Mirassol, né, ter essa sequência incrível aí no campeonato. Eu acho que vai ser a primeira derrota do Mirassol, mas, cara, se o Mirassol vencer o jogo, não vai ser nada surpreendente também. Sim, com certeza. Eu vou junto contigo, cara. Palmeiras 2-1, justamente pela campanha absurda do Palmeiras, né? Depois que voltou de vez para a briga pelo título e recuperou a liderança, né? Incrível como nada dá errado. O time consegue resultados bons fora de casa, dentro de casa, ou quando até tropeça, seus adversários também tropeçam juntos, enfim. Tudo levando a crer que realmente tem, né? É o favorito aí para conquistar o título, cada vez mais perto. E apesar de pegar um grande adversário, que é o Mirassol, principalmente como mandante, mas nesse momento eu acho que vai ser difícil. O Palmeiras chega mais forte aí para essa partida, 2-1. Show de bola. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sorte para vocês gravar seus jogos aí e tudo mais e sair com a gente. É isso aí, valeu. Valeu.